km em BR-050 a 300 metros, você ainda está no trajeto mais rápido. São todas as cartas e etimologias e livros que foram compostos até por seguidores de Cristo e não seguidores de Cristo que ficaram de fora. Por quê? Porque mostravam um Cristo humano, que tinha paixões humanas, inclusive por mulheres. Esse lapso do nascimento até os 33 anos, eles tecnicamente tiraram. Porque seria uma vida comum. Exatamente. De namorar. Exatamente. Ou sei lá. Alguns evangelhos, existe um evangelho de João de Arimateia, por exemplo, que era um primo de Jesus. E ele fala que Jesus era um desses evangélicos que está inclusive dentro da Biblioteca do Vaticano, e é proibido o acesso senão por autorização papal, onde ele fala que Jesus era uma criança com problemas. O primo? Inclusive matou uma outra criança porque brigou com ele. O primo dele dá esse depoimento? Dá esse depoimento na carta de João de Arimateia. E eles retiraram da Bíblia. Como é que você vai colocar uma criança Deus que matou outra criança? Que vira pra criança e fala: a partir de hoje tu perderás o teu fôlego, e a criança cai morta. Porque Jesus foi um profeta predito. Ele tinha esse poder? Tinha, porque ele foi um profeta predito. Existe dentro de alguns cultos religiosos o que eles chamam de crianças da promessa, que são crianças de divindade que nascem a cada 1000 anos. Tá? E essas crianças, ela têm poderes sobrenaturais, porque elas vêm para remir as outras pessoas. Remir seria? Remir seria salvar, libertar dos pecados que as pessoas têm. Dos pecados, não odeio essa palavra. Das prisões da carne que a pessoa tem. Então a cada 1000 anos nasce uma é como se fosse uma renovação. Exatamente. E Jesus aí foi começa uma tudo dessas de novo. Crianças. Entendi. Jesus foi uma dessas crianças. E antes dele, de Jesus? Antes dele aconteceram outros profetas daquela região. Ou você pode tomar, por exemplo, Apolônio de Tiana, que nasceu na Grécia. Ou você então pode Jesus seria a criança mais recente que tecnicamente a nossa geração começou. Existe uma outra criança que foi considerada criança Deus, que nasceu na Polônia no ano 1000. Quando se contou o ano 1000 depois de Cristo, nasceu uma criança que era chamada de criança Deus. Eu não lembro o nome, porque é um nome polonês. E ela operava milagres. E hoje você pode encontrar várias dessas crianças nascendo no país. Inclusive o próprio anticristo previsto na Bíblia nada mais é do que um líder governamental que também é uma criança Deus. Então teria nascido em 2000? Exatamente. Então teria 22 anos. Exatamente. E quem seria hoje? Não sei. Ninguém sabe. Então ele ainda vai se revelar. Vai se revelar ainda. Mas antes dele se revelar, a Terra tem que estar preparada, preparada para receber ele. Então, assim, é por isso que começou esses conflitos, tecnicamente falando. Os Estados Unidos enfraquecendo, a Rússia ganhando poder, a China e a Rússia ascendendo. Porque a ideia de... Já mataram um líder agora, ex-líder, né, japonês, morreu. Quando você vai estudar a Bíblia, ou então você vai estudar alguns textos religiosos de outras vertentes religiosas, como por exemplo, dos magos trimegistas, que acreditam que Hermes era uma divindade como o próprio Jesus também. O Hermes Trimegisto era um sábio, como Jesus, que operava milagre, transformava em vinho, etc, 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 etc. E nem por isso se transformou numa divindade não conhecida. Você vê que todos esses líderes, eles nascem em momentos de muita turbulência social no mundo. E quando o profeta Isaías fala que ele viria para aplanar os terrenos acidentados, ele não está falando que a terra está acidentada e que Deus vai nivelar aquele terreno. Ele está falando que ele vai tirar os conflitos da terra. Só que qual foi o conflito que Jesus tirou? Nenhum. Ele não nivelou tecnicamente? Não, pelo contrário. Tanto é que continuou, né? Exatamente, a bagunça continua. Continuou, verdade. Então, tecnicamente, ele não seria essa criança Deus. Não, ele pode ser uma criança Deus. Mas não ao ponto de nivelar, de gerar, entendi. De apaziguar, de nivelar. Cara, quem conhece de história, de religião, sabe que o cristianismo é a religião mais falcatrua, a religião mais
mais fraudulenta que existe. Mas foi o começo da nossa conversa. O que eu entendo hoje, eu frequento a igreja porque minha mãe me obrigava a ir quando era mais novo. Eu era evangélico. Então, Ele é todo evangélico. então, só que tipo assim, eu fui crescendo, só que graças a Deus eu tive como é que fala, predisposição para estudar, ao contrário da minha mãe, né? Minha mãe tem só 4ª série, nada contra, cada um, né? Sim. Só que tipo assim, com essa minha predisposição de estudar, eu fui atrás de conhecimento, e o conhecimento liberta a gente. Aí eu comecei a observar, um dos maiores conhecimentos é o empírico, que é quando você observa as coisas, né? E ninguém te conta. Você começa a formar a sua opinião, formar a sua, sei lá, sua base intelectual, Sim. observando. Eu comecei a reparar na igreja. A minha mãe era como se fosse um robozinho. Até hoje ela é. E eu percebi que, tipo assim, todos os cultos chegavam um determinado momento ali, eles falavam assim, vamos ajudar, vamos contribuir, não sei o que lá, pra manutenção da igreja, bababá. É financeiro. Só que eu fiquei olhando assim, meu, contribuir com o quê? Aí eu olhei a igreja tava impecável. Sabe o que é impecável? Os bancos bons, bonito, piso bom, melhor que a minha casa. Só que minha mãe tirava dinheiro do bolso dela pra doar na igreja, sistematicamente, várias quantias, né? Se bem que a igreja precisa ser a manutenção. Só que tipo assim, o que eu comecei a perceber? Que nós que doava, no caso minha mãe que doava, ela não tinha acesso ao que o pessoal que tava lá no controle fazia com esse dinheiro. Você sabe como é o nome disso? O nome disso é maniqueísmo. É quando as pessoas que estão em um determinado nível de poder, elas manipulam a massa e tomam o domínio do que elas têm. Lembra do começo que eu falei pra você, eu vejo a religião hoje como um controle de massa? Sim. Porque eu observei isso, foi isso que eu entendi. E aí você vê que eu te corrigi, mas endossei o que você falou. Isso mesmo. Você me passou um conhecimento que eu não tinha. O significado da palavra religião, ficou claro, eu entendi. Religar a uma divindade, a algo superior que transcenda a sua natureza humana, para que você passe a enxergar um ser superior, mas que esse ser superior ele não esteja acima nem abaixo de você, ele esteja do seu lado, te transformando constantemente. De uma maneira que eu me sinta bem, de uma maneira que eu faça o bem, exatamente. Um negócio coletivo. Esse seria o papel da religião, mas não. Então, voltando a falar de Constantino, o que foi que ele fez? Ele viu um nicho comercial. Aí entrou o tal do poder. E entrou o poder. E aí, você sabe quem foi a época que mais matou? Você sabe quem foi que mais matou seres humanos na história da humanidade? Católico. Os católicos. Isso daí eu já sei. Com a Inquisição. Porque todo mundo que era protestante ou ia de contra com o que eles pregavam, forca. Eles faziam isso pra ou dar medo pra quem pensava igual, parecido, ou pra não ninguém como é que fala? Eu sou tão feliz. Tirar eles do poder. Eu sou tão feliz de ser sincrético, de não ter uma religião física e fixa e definida. Eu tô tão feliz de não participar do culto, desse culto, porque assim, eu sou super a favor, eu acho que o mestre Jesus, então como um profeta, então como um líder filosófico, ele foi como Platão, como Aristóteles, como Demóstenes, e ele trazia uma visão de que o mundo não é somente você, o mundo é nós. Jesus, ele não queria apenas para ele a queria glória, a todos. fama. Não, ele queria para todos. É tanto que uma certa feita, no Evangelho de Judas, do Iscariotes, que existe. Você sabe quantos evangélicos não canonizados existem no Vaticano? 1637. Você sabe quantos o Vaticano deu acesso para historiadores, escritores, etc. Não, 220. Então ali no Vaticano tem vamos dizer assim, Ali tem muita informação que pode mudar o mundo. Porque é conhecimento, é igual o livro de Eli, igual aquele filme. Quando você tem acesso ao livro que você lê, você meio que se liberta. Você sabe que a igreja ela Você... queimar muitos livros. Teve uma época que foi, eu não lembro qual foi a época, mas ela fez a queima dos livros. Por quê? Porque era proibido você ter conhecimento. Somente os padres e tinham acesso a esse conhecimento. Então, isso é assim, retratado em filmes. Claro. A igreja católica, ela é manipuladora, isso é um fato. Haja vista, Bento XVI viu tudo isso e pediu pra sair. Ah, ele que pediu pra sair? Pediu pra sair. Você não lembra? Não, eu sei que ele saiu, mas o motivo eu não... Ele pediu demissão.
E daí justificaram que era... Mas claro, né, ele não queria escandalizar a religião dele, mas foi porque ele descobriu um monte de podre, inclusive o Banco Vaticano. Então o Papa ele tem acesso a tudo. O Papa, na verdade, ele é um líder religioso de uma religião. Ele representa uma religião e ele a galera que tá abaixo dele. Ele é um presidente de um país dentro de Roma. Que Sim, é, no caso, sim, o isso daí eu Vaticano, sei. o menor país que existe no mundo. Sim, eu sei. Mas eu digo assim, ele é eleito por uma trumpe, certo? Isso. Ele não, eu sou Papa, não. Uma Ele trumpe elege ele. Um colegiado. papal. Mas é só os Cardeais. Só os topzão. Aí eu te pergunto, ele nada mais é que como se fossem esses cardeais Isso. e precisa de um representante. Exatamente. Ele em si não tem tanto poder. Não, Ele na verdade, representa tem uma poderes. massa. Ele tem poderes, mas como todo rei, como todo presidente, ele se submete ao senso comum. Isso, né? Ao Porque sozinho ele não consegue governar, ele vai precisar do apoio. Que quando Bento XVI saiu do papado, explodiu um escândalo sobre lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano. Lembro. Entendeu? Lavagem de dinheiro, vazaram. inclusive da máfia italiana, e o Papa Francisco demitiu o presidente do Banco Italiano, que nada mais era do Banco Vaticano, que nada mais era do que um cardeal. Ah, é? Uhum. Então quando ele assumiu, a primeira coisa dele foi demitir o corpo diretivo do banco. Ou seja, o que o Bento... Não, Bento XVI não, né? Bento XVI não quis mexer para não feder, ele mexeu, enfiou a mão e demitiu. Por pressão ou Não, por pressão não, por limpeza mesmo, porque ele é bem limpo, aquele padre. Ah, então ele é um padre mais... Quando foram entregar, por exemplo, o cajado de Pedro para ele, o cajado de Pedro é destruído no momento, o anel e o cajado é destruído no momento que o Papa morre, e como não teve um Papa morto, né? Teve um Papa emérito, então aquele cajado continua ficando com aquele Papa. Como assim morto? Alguém matar? Não, morto é como João Paulo II, que morreu. Aí você vai lá, pega o cajado de João Paulo II, coloca como uma oferenda a Deus e queima aquele cajado, dissolve ele. A mesma coisa acontece com o anel, que a gente chama de... Depois do João Paulo II foi quem? Foi o Bento? Bento XVI. Aí ele virou emérito, entendi. Eles quebram o anel, que é o que chama de tempus seri vacante, que é quando você quebra o anel papal para que constitua-se um novo Papa. E aquele anel é enterrado junto com o Papa. Entendi. Ele foi morto. E aí Bento XVI ele não passou por esse processo. E quando foram desenhar o cajado de Francisco, ele falou: eu não quero o cajado de ouro. Pega esse ouro que vocês vão fazer o meu cajado e dê para os pobres. Porque ele é franciscano. Ele tem costume de andar de pé no chão. Ah, ele é um estilo diferente. Mas eles sabiam disso, os cardeais, antes de eleger ele? Não sabiam, mas eles queriam mudança dentro da igreja. Eles mesmos já não estavam suportando, estavam saindo do Eles controle. não suportam a igreja mais. Tava saindo do controle deles. É tanto que hoje em dia, se você for numa igreja católica, o gay, por exemplo, a lésbica, o homossexual no geral, ele é aceito, ele é bem-vindo, ele é acolhido, ele é bem visto. Coisa que não era antigamente. Ele participa da comunhão, entendeu? Coisa que não era antes de Papa Francisco. do Papa Francisco. Por quê? Porque ele veio de uma reforma, ele veio para reformar a igreja que está caduca. E vamos ser sinceros, foi um tiro de desespero da Igreja Católica, porque a população católica estava diminuindo. E aumentou depois dele. Aumentou depois dele. Então, tipo assim, era questão de sobrevivência, eu entendo isso. É a empresa. Eles estavam assim, ó. É a empresa. Falei, opa, nós vai perder o braço, arranca um dedo. É a empresa. É a Né? empresa, exatamente. Ele vai rever alguns outros dogmas. Você vai ver, se até ele morrer, ele não vai ver um monte de outros dogmas. Mas isso para a estrutura católica continuar no poder. Para continuar no poder, tudo é jogada de marketing. Isso você vê na grande mídia, na mídia tradicional. Na mídia tradicional só passa missa. Não, a mídia tradicional não A se Globo. preocupa com isso. Não, mas eu digo assim, se você reparar, eles só passam missa. Domingo de manhã é missa. Eles não passam culto religioso. É porque é apesar de ser uma emissora totalmente pagã, que pratica satanismo nas suas paredes, né? Mas eles têm que ter Eles têm que... uma falsa... Exato, uma falsa. Eles têm que maquiar o bode. Entendeu? Pra não ficar muito nada. E pra não perder... É o que os políticos fazem. assistência, Eles fingem né? que são concorrentes, Exatamente. mas eles alternam o poder. Exatamente. Porque eles sabem que se deixar uma Jogo terceira pessoa político. entrar, É tudo jogo eles político. mesmos se ferram. Se entrar uma pessoa que pensa diferente. É tudo jogo Só que eu também vou falar pra você, o ciclo político tá acabando, viu? Nesse sistema que existe até hoje.
Tá acabando. Não tá acabando. Tá. Tá mudando. O ciclo. Mudando. Mas quê? isso acontece... Tá por mudando exemplo, o dono da cadeira? a cada 20 anos colocam um palhaço no poder. O ciclo é 20 anos, então? A cada 20 anos a gente tem um palhaço no poder. Jânio Quadros. Aí 20. Aí 20 veio Collor. Então tá na era do Bolsonaro agora. Agora era exatamente. Eu o acho que ele palhaço vai se principal. reeleger. Não vai. Vai sim, vai. Não vai porque ele é mal visto, inclusive, por alguns tratados internacionais. Pode até ser, mas lembra que eu te falei? Ele é reflexo do povo? Ele vai se reeleger porque ainda o povo... Eu não duvido. Tô te Eu falando. não duvido que ele se reeleja. Ele não vai ter o meu O voto. Lula... Nem o Lula. Não, tudo bem, mas eu digo assim... Eu tô falando, não que eu sou a favor dele ou do Lula. Eu digo assim, pensando friamente, olhando, fazendo uma observação de fora. Por quê? A esperança, tanto minha, de várias pessoas, é que existiria uma terceira opção. E essa terceira opção não deu tempo de se criar. Infelizmente. O que acontece? O Lula, ele ainda tem muitas marcas do passado dele recente. Qualquer um sabe que o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Isso daí tá nítido, não precisa, né? Precisa ser bolsonarista pra saber. Essa onda de mudança começou em 2012. Começou aquela esfera, pá. Só que a galera que começou aquela mudança em 2012 não deu tempo de eleger alguém. Aí eles viram o Bolsonaro, aí ajudaram o Bolsonaro a se eleger. Mas é isso que eu tô te falando. Só que agora essa galera não tá mais com o Bolsonaro. O Jair, ele entrou como literalmente um bode expiatório. Ele entrou pra que ele... Só pra tirar o PT. Exato. Mas assim... Como eles não deram tempo de eleger ninguém... Você falou que foi uma atitude... Você acabou de falar que foi no desespero. Foi uma atitude de desespero. Só que acontece, eles tiveram 4 anos pra tentar colocar alguém e não conseguiram. Exato. Foi uma atitude de desespero. É por isso que eu falo que o Bolsonaro vai ganhar de novo. Porque não tem uma terceira opção. É isso que eu tô te falando. A galera quer que o ciclo do PT acabe. E tem que acabar. Tem que... Na verdade, para entrar na um verdade, novo. Olha, você quer que eu te fale? Eu sou a favor de que o Brasil voltasse a ter monarquia. Você já viu algum país onde existe monarquia, onde ele é falido? Falei de que sentido? Culturalmente? Não tem dinheiro. O povo sofre. Você já viu algum país com monarquia, o povo sofrendo a pobreza? Não. Vou te falar países que tem monarquia. Inglaterra. Clássico. Clássica. Espanha. A Espanha é Dinamarca. monarquia. Dinamarca. E eles não Noruega, deixam o pessoal se rebolar. Noruega. Suíça. Mônaco. Falei algum país pobre pra você? Não. Brunei. Aí. Você já viu algum desses países pobres? Brunei é pobre. Só Não sei o se rei tem é. Eu não sei se tem monarquia nesse, não conheço esse país. Mas. Você já viu Não algum é monarquia, é. Como é que fala? Quando é um cara que manda em tudo? É. Ditadura. Ditadura, isso é diferente. Ditadura diferente. Não, ditadura é o oposto de monarquia. É, eu confundi. O monarca hoje, ele governa para o povo. Ele é do povo. Ele é um símbolo institucional de elevação do povo. Então o rei tá aqui, o povo tá aqui, mas ele chama o povo para ser como ele. Isso é uma monarquia. Falar em monarquia, no assunto que você tá abordando agora, por que você acha que o Boris Johnson caiu? Foi a rainha que pediu. Então pronto. Eu tenho certeza que ele não renunciou por conta própria. Não, foi ela quem solicitou, porque nada Nos acontece- bastidores. Nada acontece sem ela só aprovar. Você entendeu? Por que ela tá até hoje no poder? Porque ela sabe como governar a porra do país dela. E eu sou apaixonado por aquela mulher. Eu sou louco. E ela é uma pessoa neutra, né? Ela não se envolve em polêmica de guerra, não se envolve. Lógico, ela Você também não vê ela dar opinião sobre nada. não palpita em nada. A guerra agora, né? Você vê A ela guerra mais fria lá, recente. distante, não se meteu com nada. Ela é maravilhosa, Betinha. E na guerra da Argentina também. Ela não se mete. Mas é isso, amigo. Tartas que. A gente aqui não tem saída mais. Não tem. Sabe por quê? Porque nós somos uma conta bancária do Brasil, né? O povo brasileiro é uma conta bancária para os políticos acessarem. Sabe o exemplo clássico de que eles são falsos concorrentes? O Alckmin agora se juntando a Lula. Porque eles ficaram tão fracos, eles brigando entre eles ficaram tão fracos, que eles perceberam que eles tinham que se unir, ou parar de fingir que eram inimigos, pra tentar bater o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele é, como que se fala, um efeito colateral dos próprios políticos antigos que ficava nisso, né? 3 pra mim, 1 pra você. Exatamente. 1, 2, 3 pra mim, né? E tipo assim,
A internet, ela é libertadora, tanto é que o Lula, ele quer, como é que fala, privar a internet de uma maneira, tipo, fazer um filtro. Porque ele percebeu que a internet é uma válvula de escape. Mas você sabe o que acontece? Eu vou te falar de uma forma mais visual. O Lula, ele tem um apelo muito pobre. Ele tem um apelo, o apelo dele é muito populista. Então, tipo assim, você enxerga no Lula, inclusive a classe artística inteira é lulista. Sim, sim. Então você enxerga no Lula, as pessoas enxergam no Lula o quê? Um salvador. Ele é muito Messias, entendeu? Ele tem essa imagem de Messias, aquele que reme os pecados, aquele que traz a pacificação para o seu povo. E ele tá apelando nisso, ele tá mostrando que ele quer viver disso, entendeu? Então, tipo assim, quem é que mais é carente de uma palavra, de um Messias, de um Salvador? Quem é? Os ignorantes. O pobre. O pobre. E quem é a maioria brasileira? É pobre. Então pronto. Criado por eles mesmos, pelo próprio sistema. Uhum. Aliás, é interessante pro sistema ter pobre e ignorante. Porque como que ele vai controlar a massa se as pessoas questionarem? Pois é, claro, isso é importantíssimo, querido. Se eu souber que a minha mão de obra, que a minha hora, ela vale R$100, por que eu vou aceitar 10? Mas isso é a caixa de Pandora. Por que nos Estados Unidos as empresas imploram por um emprego? Os caras não vão trabalhar, prefiro ficar em casa. Por quê? Agora não. Enquanto você não. Muito com os Estados Unidos. Não, diga assim, é só, Você quer que eu te fale um só país uma metáfora. Você quer que eu te fale um país que hoje ele está implorando para nós brasileiros ir trabalhar para eles? Portugal? Porque já viu que é uma. Aqui em Portugal. Porque já viu que é uma mão de obra boa, barata para o nível deles, entendeu? E acessível. Sabe qual é? Canadá. Ah, tá muita propaganda disso, Dá uma cara. bugada que você vai entender do que eu tô falando. Tá muita o Canadá propaganda. tá caçando brasileiro. Eles estão sem população. Exatamente, porque é um país velho, um país rico, podre. Mas a de população rico. é velha. Mas a população é velha. Sabe por quê? Sabe por que a população de alguns países fica velha? Por qual motivo? Porque eles adquirem conhecimento. E quando você adquire conhecimento, você vê que a função que a igreja ensina pra gente de nascer, crescer, reproduzir e morrer, ela é nula. Você pode nascer, crescer e morrer. Não precisa reproduzir. Não precisa reproduzir. Reprodução, ela gera o que a gente chama de aumento populacional em massa. E aí, por consequência... A troco de quê? A troco de quê? Matar a terra? Destruir o nosso habitat? Mas não vai destruir. Você sabe que nós viemos da Terra, vamos voltar pra Terra. Não a é Terra isso, só se querido. modifica. Não é isso. A Terra realmente a gente não vai conseguir destruir a Terra, mas os recursos que Pra fazem nós, seres humanos e outros seres sobreviver, vivos. tá findando, Entendi. tá acabando. A água, por exemplo, a poluição do ar. Sabe qual é o maior exemplo disso? Extinção dos próprios animais. Exatamente. Como eles não têm o raciocínio que a gente tem, eles padecem primeiro, né? Exatamente. Entram em extinção primeiro. Até chegar uma hora que nós... Você quer que eu te fale por que é que os Estados Unidos lutam tanto para dominar a Síria e a Palestina? É mesmo. Sabe por quê? Pra Porque ter onde controle tem sobre o a maior- religião. Não. É onde tem o maior lençol freático de água doce do mundo. É lá? Não é na Amazônia, não? Uma das. E eles querem também a gente. Só que aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil. Lá porque tem muito aqui- conflito religioso, aqui etnia. existe o Tratado de Haia, onde diz que ninguém pode tocar na Amazônia como Breles. Porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Até o Brasil mesmo... O Brasil também não pode. Por que que Jair Bolsonaro tem tanta dificuldade para liberar grileiros lá dentro da Amazônia para matar toda a floresta? Por causa do Tratado de Haia. Ele não quer liberar os grileiros? Ele quer liberar Pra arrancar recurso, A entendi. ideia dele é o progresso desmedido, é o progresso a qualquer custo. Só que quando Igual a Europa fez. você tem que entender que você progride, mas a natureza ela tem que prevalecer. Por quê? Porque sem essa porrinha verde que tá aí, a Nós gente estamos, morre. todo mundo morre. Que eles que fazem, né, A fotossíntese que o oxigênio coloca pra o nós oxigênio, receber. exato. Entendi. Entendeu? Então o Tratado de Haia, vou estudar mais sobre o Tratado de Haia. Meio que deixa insegura a Amazônia. Aí os Estados Unidos vai pra segunda opção, que seria Que seria a região da Síria. Exatamente. Então debaixo daquele deserto tem muita água? muita água. O Saara já foi um lençol freático de água. foi um oceano. Foi um oceano. Exatamente. Hoje é tudo. Tanto corre. é que o fundo do oceano é areia, Exatamente. né? Hoje, o que ainda é água. É.
Então quer dizer que a água, ela tá embaixo daquele... Você já ouviu falar de Elon Musk, né? Claro, Sim. quem nunca ouviu falar. Você sabe por que Elon Musk quer tanto colonizar Marte? Não. Não é porque ele quer sair da Terra. É porque em Marte tem uma das maiores... Existe uma geleira em Marte, né, no subsolo de Marte, que é do tamanho da própria Terra. Então questão de sobrevivência? É uma questão de sobrevivência. Tem oxigênio em Marte? Não, claro que não. Quem dominar a água no futuro é o dono do mundo. Porque ele vai ter o controle Ele vai de... ter o controle, porque a água é um dos únicos bens que está acabando. Mas... Água doce. Então, mas já tem a tecnologia para dessalgar a água do mar. Mas ela perde propriedades nutricionais e acaba fragilizando a nossa saúde. A longo prazo isso longo diminui prazo. a... Entendi. Então, água doce é o futuro petróleo. Por isso que todo país que tem lençóis freáticos muito abastecidos, como é o nosso caso, Tem que investir em paizinho, militar. gente, Tem que ô investir na terra- segurança militar. Ô terra abençoada é o Brasil, viu? Então o Brasil tem que investir muito em segurança. Mas não adianta você investir em segurança militar e o Congresso ou o presidente ir lá e dizer assim, não pode entrar gringo, fulano, ciclano, beltrano, pra arrancar o que Destruir a de gente dentro tem para aqui fora. dentro. Destruir de dentro para fora. Quem é o comandante-mor das Forças Armadas? De Presidente. todas? Então pronto. Entendi. Caraca. Eu não sabia que a Síria tinha água doce embaixo, não, Querido, cara. tem. E Petróleo não é eu sei que pouca. tem naquela região. E Agora. não é pouca. E ele tá próximo da crosta terrestre. Ou seja, é um lençol freático extremamente poderoso. De águas termais, claro, que é água quente. Que é água quente. Mas é água bem mais saudável, é uma água ultra hiper purificada que não tem contato com bactérias aqui da superfície. Então, tipo assim, a Síria, a Palestina, ali o Marrocos, um pedaço Então do é Marrocos, interessante para os Estados Unidos manter guerras lá. manter guerras lá para dizimar Para a eles não população, unificarem e não se dissolver tornar o um país governo. grande. Exatamente. Para eles não se tornarem os Estados Unidos no futuro. Exatamente. E lá também tem muito ouro e diamante. No norte da África, aquela região ali. Tem muito ouro. A África, por exemplo, era o continente mais milionário que existia. Aliás, Salomão Por causa do africano. o rei Salomão? O rei Salomão é africano. O Israel é uma terra africana. Israel não está na Europa, Israel está na África. Tá na África. Israel, Israel na Bíblia é muito forte, né? Muito falado Israel. Os reis, os maiores reinados era exatamente Moçambique, Namíbia, entendeu? O que foi que aconteceu? Moçambique, por exemplo, foi invadido pela Inglaterra e eles roubaram todo o ouro de lá. Ouro e pedras Limparam. preciosas. Índia, exatamente a mesma coisa. Por que que hoje a Índia é um país paupérrimo? Mas minério era o dinheiro no passado, né? Mas hoje é ainda mais valioso do que o próprio dinheiro. Do que o próprio dinheiro. Que é minério, né? É uma coisa que é insubstituível. Não dá pra fazer, né? Dá pra se fazer. Ou fazer em pouco tempo, sei lá. Diamante, É a natureza ouro, que faz, né? Demora anos, entendi. A Índia, você ia falar a Índia o quê? A Índia é um dos países mais ricos que existia na face da Terra. Aliás, a Rota da Seda, os caminhos das Norte da China, né? Rota da Seda é norte da China. Exatamente, que passava pela Índia, Da Mongólia ali, especiarias e- passa por aquele norte ali. A Inglaterra tomou o controle da Índia numa guerra sem fundamento. Ficou muito tempo dominando a Índia. Muito tempo dominando a Índia. E o que foi que ele fez? Tira toda a riqueza de minerais, diamante, etc, que eles tiverem e dá pra gente. Pronto. Meu, a Inglaterra e a França, eles foram colonizadores, eles humilhou muita gente. Meu amigo, a Inglaterra só não colonizou o Brasil. A Inglaterra só não dominou o Brasil. 80% de todo o globo a Inglaterra pegou pra ela. Claro que ela perdeu. Mas matando muita gente. Matando muita Se eu fosse esse gente. povo que foi colonizado pela Inglaterra, África do Sul, Índia, eu me vingava. Mas você não tem organização política, geopolítica e não tem organização. E não é também. interesse deles também, né? E não é interesse dele. Não é nem que não seja interesse dele. Caberia Não tem uma vingança organização boa, geopolítica, só isso. Vai ficando na esquerda. Pra nós pegar o nosso minério de volta, né? Mas aí eles não conseguiram pegar nada nosso. Ah, não. Veio Não digo nunca nós, eu veio digo esse povo aí que Mas foram... se deixasse, eles vinham. Tomava o Brasil. Tomava, porque ali sabem.
Se existe um povo que sabia fazer guerra e que sabe conquistar, É eles, é né? inglês. Os caras são foda, né? E Olha uma que ilha bom. pequenininha, né? Uma ilha pequenininha, cercada de água. Ai, ó a tortura. Tudo de bom, vai dar tudo certo. Ô, obrigado, viu, mano? Ampliou meus quê? conhecimentos, hein? Imagina, fica tranquilo. Valeu! Multiplique. Multiplicar, vou espalhar. Valeu, querido. Caraca, que da hora, mano. E o cara é gay, velho. Olha o tanto de conhecimento que esse cara tem. Mano, esse cara é top. Mora bem também. Parabéns, velho. Esse vídeo eu vou publicar. Gostei. Será que eu posso autorizar ele? Caraca.